Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de genética. Então, hoje a gente vai trabalhar com os cromossomos sexuais e todas as alterações, variações, etc., que a gente encontra aqui em relação à determinação sexual, tá? Então, esse aqui são os cromossomos sexuais humanos, é uma microscopia eletrônica, tá? De varredura, então aqui tá o X e aqui tá o Y, eles estão duplicados porque esse tipo de foto você faz durante o processo de mitose, tá? Então, o que a gente observa? A gente tem vários sistemas diferentes de determinação sexual. O que a gente mais conhece é o nosso, que é o X e o Y, tá? Em que as fêmeas são XX e os machos são XY, que significa que a gente tem 23 pares de cromossomos, 22 deles são autossomos, então a gente vai ter os 44, mais um X ou um Y, que a gente ganhou do pai, e mais um X que a gente ganhou da mãe, tá bom? Então a mãe passa 22 autossomos mais um X e o pai pode passar 22 autossomos mais um X ou 22 autossomos mais um Y. Se o pai passou 22 mais Y, bebezinho nasce menino. Se a mãe passou 22, se o pai passou 22 mais X, bebezinho nasce menina, tá? Então, isso é o sistema comum em todos os mamíferos, tá? Sexo dos dependentes é determinado pelo cromossomo e quem vai decidir se é menino ou menina é o espermatozoide. A gente tem sistemas diferentes, por exemplo, em grilos, baratas e alguns outros insetos, existe apenas um cromossomo sexual, que é o X. As fêmeas são XX e os machos X0. Ele recebe, se tem 2X é fêmea, se tem um X só é macho, tá bom? Outros tipos de determinação sexual, sistema ZW. Em aves, alguns peixes, outros insetos que incluem minhas queridas borboletas, os cromossomos sexuais presentes no óvulo e não no espermatozoide, tá? Então, é a fêmea que tem dois cromossomos diferentes. Então, as fêmeas a gente vai chamar de ZW para diferenciar do sistema XY, tá? ZW para as fêmeas e ZZ para os machos. O que vai determinar se é macho ou fêmea é o óvulo, não mais o espermatozoide, porque todos os espermatozoides são exatamente iguais. O outro sistema é o sistema haplodiploide, que é encontrado, por exemplo, nas abelhas, nas formigas e nas vespas. Então, você tem a fêmea é diploide, ela vai ter 2 pares de cromossomo, e o macho é haploide. O zangão da abelha, ele é haploide, ele tem só metade dos cromossomos e ele não recebe nenhum material, ele não tem pai. Bom, todo esse material genético ele recebe da mãe, tá? Ele é um óvulo sem fecundação. Aí machos não têm pai. Nesse sistema aqui, beleza? Então, aí vocês começarem a ver que já tem muito mais coisa do que XY na natureza. Além disso, quando a determinação sexual ela é cromossômica, a gente vai falar, então, em 2 tipos de sexos. O heterogamético e o homogamético. O heterogamético é aquele que produz 2 gametas diferentes, daí heterogamético. Então, no nosso caso é o homem, XY. No caso das borboletas e das aves é a fêmea, o WZ. No outro sexo é o homogamético. Homo de igual, gamético, gametas. Então, é o sexo que produz gametas exatamente iguais. Então, eu só produzo óvulos XX. Então, só tem um tipo de óvulo nesse sentido. E pode ser o caso, no caso do macho, do WZ. Só que existem também outras formas não cromossômicas de determinação sexual. Por exemplo, temperatura, idade, tamanho, tá? Então, para ovos, principalmente em répteis, é muito comum que a determinação sexual se dê por temperatura. Então, se você tem o ovo, ele vai ser cavado mais fundo ou cavado mais para cima, ele vai estar exposto a menor variação de temperatura ou maior variação de temperatura, temperatura um pouquinho maior ou um pouquinho menor, você vai formar macho ou fêmea, tá? Então, aí você vai ter as camadas de ovos. Então, uma camada de macho, uma camada de fêmea, ou o contrário, eu não consigo mais lembrar qual que é. Mas é a temperatura. Se você pegar esses ovos e incubar em uma temperatura constante, você vai ter só um tipo de sexo, tá? Para você ter os 2 sexos, tem que incubar, botar numa chocadeira a temperaturas diferentes. Aí você tem machos e fêmeas. Outra possibilidade bem bizarra, no caso de algumas espécies de peixes, de recife de coral principalmente, você tem variação. Então, o peixe pode começar a vida como fêmea
terminar a vida como macho, ou começar a vida como macho e terminar a vida como fêmea, tá? Isso pode estar ligado com a idade ou com o tamanho. Então, as fêmeas geralmente são os indivíduos maiores e os machos os indivíduos menores. Então, como você começa a vida menor e vai crescendo, 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 vira fêmea depois. Sim, isso acontece em peixes. Peixes podem trocar de sexo. Bizarro. Aí, quando a herança, quando a determinação sexual é cromossômica, a gente vai ter, então, heranças ligadas aos diferentes sexos. Vocês lembrarem dessa figura aqui, ó, notem que o cromossomo X da nossa espécie, ele é enorme. E o Y é pequenininho. E veja que esse Y está dividido aqui, o centrômero dele tá aqui, tá? Então, você tem duas cópias aqui, duas cromátides irmãs. Então, assim, ele é bem pequenininho mesmo. Se ele é pequenininho, então tem uma montanha de genes que estão aqui nesse X que eles não estão aqui, certo? Isso faz com que eu tenha, então, características que são determinadas por regiões localizadas apenas em um dos tipos de cromossomos. Ela não tem no macho ou não tem na fêmea, tá? No caso, as drosófilas, elas têm determinação sexual igual a gente, tá? Bom, como que isso aqui foi descoberto, tá? Então, tem um experimento tradicional que foi feito pelo Thomas Hunt Morgan. De novo, tô falando do Morgan. Morgan é extremamente importante para genética. Em que vocês lembram da última aula que ele descobriu essa mutação aqui, né? Então, olhos brancos. A primeira vez que ele viu isso foram em machos. E aí ele resolveu, então, fazer um cruzamento para tentar entender como que se dava a herança dessa característica, tá? Então, ele cruzou fêmeas de olhos vermelhos com machos de olhos brancos, tá? O que ele obteve? Na primeira geração, na F1, todo mundo tinha olhos vermelhos, fêmeas e machos. E aí ele falou, então, vou cruzar fêmeas de olhos vermelhos da F1 com machos de olhos vermelhos. Com macho de olho vermelho, tá? Legal. E aí ele produziu a F2. Então, ele cruzou indivíduos da F1 com F1. O que ele obteve? Ele obteve uma proporção de 1:3, como era esperado. Só que tem uma coisa. Todo mundo que era olho branco era macho. Ele não encontrou nenhuma fêmea de olho branco. Então, aí qual que é a conclusão que o Morgan tira disso, tá? Primeiro, se ele cruzou olhos vermelhos com olhos brancos e na F1 todo mundo tinha olho vermelho, então olho vermelho é dominante sobre o olho recessivo, sobre o olho branco, que é o recessivo, que essa é a definição de dominância, tá? Só que como na F2 ele só tem machos apresentando a característica de olho branco, então ele chegou à conclusão de que essa característica deveria estar no cromossomo X, que drosófilas têm determinação sexual igual a gente, X e Y, tá? Então, se essa hipótese dele for verdade, o que ele observa, o que ele espera? Então, as fêmeas selvagem, que elas têm 2X, e o macho tem um alelo branco e o outro o outro cromossomo é o Y, que não tem esse alelo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai doar para as filhas dele o alelo de olho branco e para os machos o cromossomo Y. Esses machos receberam de suas mães o gene dominante para a cor de olho, então eles serão todos olhos vermelhos. As fêmeas, por sua vez, receberam um dominante e um recessivo. Como ele é dominante, eles todos serão olhos vermelhos também, mas elas carregam esse gene de olho branco. Quando você cruza essas fêmeas aqui com machos de olho branco, de olho vermelho, né? Quando você cruza entre eles dessa geração, o que você tem? Machos que vão dar o cromossomo Y para os seus filhos e o cromossomo X para as suas filhas. Nesse cromossomo X, ele só tem um alelo dominante. Então, todas as filhas vão ser dominantes. Aquelas que receberam o alelo dominante da mãe e aquelas que receberam o alelo recessivo da mãe também vão ser dominantes. Entretanto, os machos, eles podem receber o alelo dominante da mãe e ter olhos vermelhos ou o alelo recessivo da mãe. E aí, portanto, ter olhos brancos, tá? Então, é assim que ele explica o resultado observado. E é assim que a gente entende até hoje
esse processo de herança de características ligadas ao cromossomo X, tá? Então, você tem, por exemplo, esse outro cruzamento em que você tem uma fêmea de olhos brancos e um macho de olho vermelho. O que você vai obter a partir daqui? Então, você vai ter fêmeas sempre heterozigotas na F1, tá? Então, fêmeas sempre de olho vermelho e machos sempre de olhos brancos, porque a mãe tem olho branco, certo? Por outro lado, se você cruza esses dois, então a fêmea de olho vermelho mais heterozigota e macho de olho branco, o que você vai obter? Metade das fêmeas de olho vermelho, heterozigotas, metade das fêmeas de olho branco. E dos machos, metade de olho branco, metade de olho vermelho. Então, é nesse cruzamento aqui em que a fêmea é heterozigota e o macho é recessivo, aí você consegue obter tanto fêmeas quanto machos de olhos brancos. Isso ocorre também com algumas características humanas, por exemplo, o daltonismo e a hemofilia. Se a gente for olhar para o daltonismo, um homem daltônico, vermelhinho aqui, casou-se com uma mulher homozigota dominante, tá? Visão normal. O que eles vão obter? Filhos, meninos, sempre com visão normal, e meninas com visão normal também, mas que carregam esse gene excessivo que elas receberam do pai. Quando uma dessas meninas heterozigotas se casa com um homem normal, o que a gente tem? Meninas normais, porque elas estão sempre recebendo um alelo normal do pai, mas você vai ter metade delas são homozigotas e metade são normais, mas carregam gene, que é essa cor mais clarinha. Já os meninos, como eles receberam o Y do pai com certeza, então você tem que metade vai receber o gene normal e metade vai receber o gene alterado, o daltonismo. Então, metade dos meninos serão daltônicos. Já quando você tem um casamento entre uma portadora de daltonismo, com visão normal, e um homem daltônico, aí sim você consegue observar mulheres daltônicas, tá? Porque elas têm que ter recebido o alelo daltônico do pai e podem ter recebido outro alelo daltônico da mãe. Esta mulher vai apresentar daltonismo. Já essa daqui, que recebeu o alelo normal da mãe e o alterado do pai, ela não é daltônica, mas ela carrega o gene. E metade dos meninos também daltônicos, porque eles receberam o X sempre da mãe, tá? Porque do pai eles receberam sempre o Y. Então, você tem aqui, metade recebeu o alelo normal, metade recebeu o alelo alterado. E essa metade que recebeu o alelo alterado é daltônica, tá? Então, aqui as diferentes possibilidades de prole e os diferentes genótipos de um casamento com uma característica ligada ao sexo em humanos. Outra característica ligada ao sexo muito conhecida, muito falada, é a hemofilia, tá? A hemofilia é uma doença que impede a formação adequada de plaquetas. E plaquetas são parte do nosso sangue e elas são a parte do nosso sangue que é responsável pela coagulação. Então, quando ocorre um corte, por exemplo, as plaquetas formam aqui uma estrutura que vão formar um tampão, é aquela casquinha do machucado. Esse tampão vai impedir que esse sangramento continue, tá? Então, o sangramento para. Já uma pessoa hemofílica que não tem plaquetas, não tem produção adequada de plaquetas, esse sangramento não vai parar. Esse sangramento continua, e isso levava à morte, tá? No passado. Hoje, o que se faz? Faz-se uma terapia com reposição de fatores anti-hemofilia, tá? E reposição de plaquetas às vezes. Então, você tem a ativação dessa plaqueta e você tem um processo de coagulação normal, tá? Você consegue fazer um tratamento. Ainda assim, qualquer acidente, qualquer trauma, qualquer coisa mais grave, numa pessoa hemofílica é muito mais perigoso, né? O mais tradicional de se ver em questões de vestibular, em questões de prova, não sei o quê, é a história da família real inglesa, que depois se misturou com a história de todas as famílias reais, isso pré-Primeira Guerra Mundial, tá? O que acontece? A gente tinha a Rainha Vitória, na Inglaterra, que se casou com um príncipe saxão, um príncipe germânico, tá? Rainha Vitória,
aparentemente surgiu uma mutação nela, ou em sua mãe, em que ela era carregadora dessa mutação, tá? Ela na sua mãe ou no seu pai, né? Bom, ela carregava então essa mutação, mas ela não sabia, porque mais ninguém na família dela nunca tinha tido hemofilia, tá? Então, a partir daí, os seus filhos, todos normais, né? Ela teve um único filho hemofílico, tá? O filho mais velho, que é o filho que ficou na Inglaterra, né, que foi o próximo rei, normal. Agora, as filhas, ela teve 2 filhas que carregavam a mutação, não sabia que carregavam a mutação, e que foram casadas em outras casas reais na Europa, tá? Então, a gente tem aqui a hemofilia se espalhando nas casas reais da Europa através dessa mutação que se originou na Rainha Vitória. Então, a Rainha Vitória teve um único filho hemofílico, os outros eram normais, tá? O Leopoldo. E ela teve 2 filhas que carregavam essa mutação e que levaram essa mutação para outras casas reais, incluindo aí os czares da Rússia, né? Tem o herdeiro russo era hemofílico. Casa Real da Prússia. Afonso, eu acho que esse aqui é Espanha ou Portugal, uma coisa assim, enfim. Diferentes casas reais, e isso foi se espalhando, tá? Tem vários exercícios que mostram os heredogramas dessa família e tal, pra vocês saberem. E o que é daltonismo? Eu falei em daltonismo, mas daltonismo é uma falta de visão de algumas cores. Geralmente a gente tem o daltonismo relacionado com o vermelho e o verde, tá? E aí a gente tem essas bolinhas aqui que servem pra gente medir quantidade de daltonismo nas pessoas. Então, existem números nessas bolinhas, acreditem em mim. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, por exemplo, uma pessoa com visão normal vai enxergar um número 5. Um daltônico parcial vai enxergar um número 2. Quem não enxerga a cor não vai ver absolutamente nada, nenhum número. Essa daqui, visão normal 29, daltônico parcial 70. E essa daqui, visão normal 74, daltônico parcial vai enxergar um 21. Aqui eu vejo um 7, um 57, um 5, um 74, um 6 e um 2, tá? Teoricamente a minha visão é normal. Quem tem alguma alteração vai ver coisas diferentes aqui, ok? E esse é sempre aquele momento da minha aula em que as pessoas descobrem que são daltônicas, tá? Vocês estão fazendo a descoberta nas casas de vocês, vamos ver aí. Depois vocês me contam, tá? Se vocês quiserem deixar comentários, depois vocês me contam quem que descobriu que é daltônico. Super normal, a maior parte das pessoas com daltonismo parcial tem uma vida normal. Às vezes tem aquela dificuldadezinha de combinar cor, né? Meu pai é daltônico, ele tem essa dificuldadezinha, tá? Agora, quem não enxerga cor não vê número nenhum aí, tá? E a gente agora parte para os exercícios. E eu vou pedir que vocês pausem os vídeos, tentem resolver sozinhos e depois vejam a resolução comigo. Então, eu vou ler o exercício, vocês deem uma pausa. Eu vou dar uma pausinha também para dar tempo de vocês darem uma pausa e aí depois eu resolvo o exercício, tá? Nos heredogramas apresentados nas alternativas, aqui embaixo, ocorrem pessoas que têm alterações na formação do esmalte dos dentes, tá? Dos heredogramas em que as alterações do esmalte dos dentes têm herança ligada ao cromossomo X, quais estão representados, respectivamente, dominante e recessivo, respectivamente em... Aí aqui tem as alternativas. Então, o que ele quer? Que você escolha aquela alternativa em que você tem uma alteração cromossômica do X dominante e uma recessiva, tá bom? Então, pausem o vídeo aí, tentem resolver a questão e daqui a pouco eu resolvo com vocês. Então, vamos olhar cada uma dessas alternativas uma por uma. Então, o que está acontecendo aqui? Então, eu tenho um homem afetado, teve um filho afetado. Isso poderia estar ligado com uma herança cromossômica ligada ao X dominante? Não, né? Porque um homem afetado teria
filhas afetadas e não filhos afetados. Então, a não pode ser. Aqui. Um homem afetado tem 2 filhas normais. Poderia ser? Não, porque no caso de uma herança dominante, todas as filhas de um determinado pai afetado teriam que ter a característica. Também não pode ser. Olhando aqui, um homem normal com uma mulher afetada, 2 filhas normais. Pode? Pode, porque ela pode ser um heterozigoto e ela pode ter doado o alelo normal para as filhas e o marido também. Beleza. E aqui, é possível que seja uma herança ligada ao X recessiva? Deixa eu ver. O homem não tem, a mulher não tem, mas ela pode ser um heterozigoto. Só que se ela for um heterozigoto, as 2 filhas, será? Que se é recessiva e esse pai é normal, então ele doou um alelo normal para as filhas, que deveria ser, portanto, dominante. Então, as filhas deveriam ser igual ao pai. Então, essa daqui está errada, essa aqui não pode ser. Chegamos aqui. Essa pode ser dominante? Pode, porque nós temos um homem afetado e as suas 2 filhas afetadas. Essa pode ser recessiva? Pode, porque nós temos uma mulher não afetada, 2 filhos, um não é afetado e o outro é. Então, ela pode ser heterozigota, ela é normal, ela doou o normal para esse aqui e doou o alterado para esse filho. Então, a única resposta possível seria a D. Próximo exercício. No heredograma, o símbolo representa um homem afetado por uma doença genética rara, causada por uma mutação num gene localizado no cromossomo X. Os demais indivíduos são clinicamente normais. Beleza. Quais as probabilidades de os indivíduos 7, 12 e 13 serem portadores do alelo mutante? Então, quem são? 7, 12 e 13. Então, serão possibilidades diferentes para cada um deles, tá? Então, tentem resolver aí. Daqui a pouco eu volto com a resolução. Então, vamos lá. Separei aqui o heredograma e marquei todo mundo que é homem e mulher, tá? Então, todos os X e Y que existem. Como isso é um alelo raro, eu imagino que eu só tenho este alelo alterado aqui inicialmente, tá? Só que, como é que isso vai se representar na próxima geração? Então, temos um alelo alterado aqui, ele vai doar sempre o Y para os filhos, que ele não teve nenhum homem, e sempre o X para as filhas, tá? Que significa que suas filhas têm os X alterados, cada uma delas tem pelo menos um. O que isso vai significar na próxima geração? Então, na próxima geração, eu tenho aqui possibilidade de ter XX normal ou o X alterado aqui, tá? Qual é a chance disso acontecer? No caso das mulheres, elas podem ter recebido esse X alterado da mãe, com a possibilidade de meio. Ou elas podem ter recebido o X normal da mãe, com outra possibilidade de meio. Já os homens, eu sei que esse cara aqui é normal. Ele não está marcado em preto. Portanto, ele não pode ter recebido o X alterado da mãe. Eu tenho certeza que ele recebeu o X normal da mãe. Então, aqui tem a possibilidade de 1, né? Na verdade, seria a possibilidade de 0, né? Ele não tem o alelo mutante. Então, quais são as probabilidades dos indivíduos 7, 12 e 13 serem portadores? O 7, certeza. Então, possibilidade, chance 1. Esse aqui realmente é 100%. 1, tá? O indivíduo 12, então, metade de ter o alelo mutante. E o indivíduo 13, na verdade, ele tem a chance 1 de ser dominante e 0 de ter o alelo alterado, tá? Então, seria 100%, 50% e 0. Próximo exercício. O heredograma abaixo mostra homens afetados por uma doença causada por um gene mutado, que está localizado no cromossomo X. Quais afirmações estão corretas? 1. Os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutado. 2. Os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutado.
Ou 3. Os casais 3, 4, 5, 6 têm a mesma probabilidade de ter uma criança afetada pela doença. Então, resolve aí, dá uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Bom, então vamos lá, né? Aqui, ó, olhando só para o heredograma. Eu sei que esse cara tem a mutação, eu sei que esse cara tem a mutação, eu sei que esse cara é normal e esses dois também. São homens normais, sem problema. Aqui, com certeza, este cara passou essa mutação para a filha, tá? Provavelmente a esposa dele, que não tem nenhuma relação com a família, é XX, normal, e os filhos, então, são normais. Se ele recebeu essa mutação, ele recebeu foi da mãe, não do pai, porque o pai deu para ele o quê? Foi um Y, né? Então, essa mãe aqui tinha. Aqui, como eu sei que esse cara é alterado, então eu sei que esta mulher aqui recebeu um X alterado desta mãe, tá? Esse é normal. As filhas dela podem ser tanto XX normal, quanto carregar o alelo mutante, e essa daqui tem que carregar o alelo mutante. Legal, então quais as afirmações são corretas? 1. Os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutado. 1, 6 e 9. Sim, correta. Os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutado. 9 e 10. Não, porque essa aqui com certeza herdou o gene mutado do pai, porque o pai deu o X para ela, senão seria um homem. E essa aqui eu não sei, porque ela poderia ter recebido o X mutado da mãe, então ela pode ter recebido este ou este, tanto faz. Legal, então a 2 está errada. E a 3. Os casais 3, 4 e 5, 6 têm a mesma probabilidade de ter uma criança afetada pela doença. 3, 4, 5 e 6. Será? Veja, 3 e 4, como a mulher é normal, os meninos todos serão normais. E as meninas também receberão um cromossomo normal da mãe. Então, eles não podem ter filhos afetados. O que eles podem ter? Filhas carregadoras da mutação, tá? Enquanto que o casal 5-6 pode ter um filho afetado porque a mulher é carregadora da mutação. Enquanto as filhas serão sempre normais porque o pai tem um X normal, né? Elas podem ser normais, portadoras ou não. Então, apenas a afirmação 1 está correta, tá? Com isso, a gente passa para uma próxima questão, que é a questão do mosaicismo do X. Uma coisa interessante que acontece com o X é que ele não está sempre em dose dupla nas células. Olha que coisa interessante. Mesmo nas mulheres que carregam 2, na célula ele não está o tempo todo funcionando as duas cópias. O que vai estar funcionando? Uma das duas. Então, você tem uma cópia que está inativada. Isso forma um corpúsculozinho na borda do núcleo, né, da membrana nuclear, que inclusive pode ser usado, é um dos testes para você saber se uma mulher é geneticamente uma mulher, tá? Então, como é que se dá essa inativação? Então, cada conjunto de células vai ter uma cópia do X que é inativa, o que torna todas as mulheres, então, um mosaico. Essa inativação se dá durante o período embrionário e ela não é homogênea. Então, não é o mesmo X que está inativado para tudo. Então, as mulheres têm pedaços do seu corpo que tem um X inativado e pedaços que tem o outro X inativado, tá? Formando um corpúsculo que é chamado corpúsculo de Barr. Algumas características que estão ligadas ao X vão apresentar, então, esse padrão estruturado na mulher. Como é que a gente sabe? Por exemplo, essa questão das ausências de glândulas sudoríparas. Como a pele é um órgão grande, você tem inativação de alguns X em uma célula e outros X na outra. Quando a mulher carrega essa mutação, ela pode ter trechos do corpo, pedaços do corpo, sem as glândulas sudoríparas. E isso pode ser observado. Outro exemplo desse tipo de característica é a pelagem multicolorida das gatas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando você tem um gato assim com várias cores diferentes, né, principalmente esse padrão tartaruga, ou aquelas 3 cores, né, preto, branco e rajado ao mesmo tempo, é sempre uma fêmea. Por quê?
Porque esse gene é um gene que se localiza no cromossomo X, tá? Ele pode ser ou um gene para cor laranja ou um gene para preto ou preto e branco, tá? Tem as duas coisas também. É o mesmo alelo, ele pode ser preto ou malhado. Algumas regiões vão estar nativas para um e outras regiões vão estar nativas para outro. Então, você tem este padrão diferente na coloração, tá? Então, olha mais uma coisa esquisita do dia de hoje: mulheres são mosaicos. A gente tem também heranças que estão exclusivamente naquela parte do Y que a gente não tem no X. Então, porque o Y ele tem uma partezinha que é homóloga ao X, essa parte funciona como autossoma, uma parte bem pequenininha, e a maior parte do Y ela não é homóloga ao X, as mulheres não têm esses genes. Bom, quando você tem uma herança nessa parte não homóloga, você tem um padrão de herança restrito ao sexo. É uma característica que só surge no sexo masculino ou no sexo heterogamético, no caso das aves e das borboletas é a fêmea. Uma característica em humanos é a hipertricose auricular, que é esse surgimento excessivo de pelos na orelha. Então, pelo na orelha é uma herança restrita ao sexo. O homem certamente vai passar para todos os filhos e não vai passar para nenhuma das filhas, ok? Então, olhando aqui, ó, o cromossomo X e o cromossomo Y, a gente tem uma parte em que a gente tem genes homólogos nos dois, não é uma parte tão grande assim, tá um pouquinho exagerada aqui. Esses genes são genes parcialmente ligados ao sexo, tá? Eles estão nos cromossomos sexuais, mas eles existem tanto no X quanto no Y. A gente tem uma parte bem maior do X, que não é homóloga ao Y, são genes ligados ao sexo, como é o caso da hemofilia e do datonismo, e a gente tem uma partezinha do Y, que não é homóloga nada no X, que é chamado de a parte onde a gente tem os genes restritos ao sexo, tá? A gente também pode ter uma coisa chamada herança influenciada pelo sexo, que é quando a herança está num dos autossomos, não está nem no X nem no Y, mas ela se manifesta diferente no macho e na fêmea, tá? Muito provavelmente por causa dos hormônios. É o caso das barbas. A mulher tem o gene para barba também, mas ela não manifesta. E a calvície. Então, o que acontece com a calvície? A calvície, ela se apresenta no homem como dominante e na mulher como recessivo, tá? Principalmente esse padrão de calvície aqui no meio, assim. O que isso significa? Na mulher, para ela ser calva, ela tem que ter os dois alelos recessivos, né? Os dois alelos, que aí ela é calva. E no homem, para ele ser calvo, basta ter um, tá? Aqui ele tá marcado como dominante, tá? Então, basta ter um alelo para calvície, o homem é calvo, mas a mulher não. Quando tem os dois alelos para calvícies, aí a mulher é calva e o homem também, tá? Então, calvície é uma herança influenciada pelo sexo. Ela não está nos cromossomos sexuais, mas ela é influenciada pelo sexo. Mesma coisa a presença de barba, tá? Então, a barba, todas as características da barba são influenciadas pelo sexo, mas não restritas ao sexo. A mulher carrega. Então, eu consigo passar essa informação para os meus filhos, né? A informação que eu recebi do meu pai e da minha mãe, eu passo para os meus filhos. No caso de herança restrita ao sexo, essa informação eu não tenho e eu não passo, tá? Então, só o pai passa a informação para o filho, ok? Para a aula de hoje era isso. Vou colocar uma lista de exercício no Moodle para vocês com essa parte toda de herança ligada ao sexo, restrita ao sexo, cromossomos sexuais e tudo mais. E a gente se vê novamente na semana que vem.